A Força Aérea Russa está desmoronando. Não está recuando, não está se rearmando, está desmoronando. 3 anos após o início da guerra, a Rússia, que se esperava dominar os céus, está ficando sem jatos, pilotos e opções. O que deveria ser uma vantagem esmagadora se transformou em um desastre em câmera lenta. Perdas catastróficas, falhas de motor, aeronaves retiradas de museus e ferros velhos. E agora a inteligência dos Estados Unidos da América diz que a Força Aérea da Rússia pode nunca se recuperar completamente. Isso não é apenas sobre jatos sendo abatidos, é sobre um sistema inteiro quebrando sob o peso da guerra, corrupção e décadas de má doutrina. Então, o que aconteceu? Como a Rússia perdeu sua vantagem nos céus? E o que isso significa para o futuro da guerra moderna? Vamos analisar. Este problema para a Rússia não começou realmente em 2022. Como uma análise mais dedicada mostra, sintomas disso muito antes do conflito entre os dois países começar. Mas vamos começar examinando o sintoma mais visível e discernível da crise de poder aéreo da Rússia, as perdas diretas em combate. De acordo com a meticulosa documentação do site de inteligência de código aberto Oryx, a Rússia perdeu pelo menos 141 aeronaves militares de asa fixa, que foram visualmente confirmadas como destruídas, danificadas ou capturadas. Isso inclui caças de linha de frente, como o Su-35, bombardeiros S como o Su-34 e várias outras aeronaves táticas, como transportes e aeronaves de radar ou alerta aéreo antecipado e controle. Isso representa cerca de 10% do tamanho total da frota da Rússia antes do início da guerra. A figura de 10% aqui é importante como uma taxa de perda de 2 dígitos de todo o sistema. Como a Força Aérea começaria a corroer a capacidade da Rússia de realizar ataques aéreos e exercer superioridade aérea localizada sobre seus próprios céus. Devido à Rússia ter uma área terrestre significativamente maior do que a Ucrânia, suas aeronaves precisam cobrir distâncias muito maiores para patrulhar os céus ou responder a ataques de longo alcance. Mais profundamente no território da Rússia, dado isso, a Ucrânia tem aumentado constantemente sua capacidade de lançar drones mais profundamente na Rússia e com maior precisão. Conseguir eliminar 10% da Força Aérea Russa degradaria ainda mais a capacidade desta de montar um sistema de defesa antiaéreo em camadas. Mas as perdas confirmadas visualmente representam apenas parte da história. Fontes militares ucranianas afirmam ter derrubado mais de 340 aviões russos e o mesmo número de helicópteros até o início de 2024, apenas 2 anos após o início da guerra. Esses números podem ter sido inflados para fins de propaganda, moral e geopolítica. Como são praticamente impossíveis de verificar, dado que a Rússia praticamente nunca admitirá a verdadeira extensão de suas perdas na Ucrânia. No melhor dos casos, podemos obter a escala precisa das taxas de baixas e perdas anos após o conflito terminar e a documentação ser revelada. Mas, considerando que a Oryx só conta aeronaves danificadas e abatidas verificadas, é provável que muitos mais aviões tenham sido danificados, mas sem imagens explícitas para corroborar esse fato. Portanto, é provável que o verdadeiro número de aeronaves perdidas pela Rússia esteja em algum lugar entre esses 2 números, apontando para uma taxa de perda acima de 10%. O que torna essas perdas particularmente devastadoras não é apenas a quantidade, mas a qualidade. A Rússia perdeu uma sólida porcentagem de suas aeronaves mais avançadas. São aviões que exigem anos de fabricação e pilotos altamente treinados que precisam de milhares de horas de voo para alcançar proficiência em combate. O caça de ataque Su-34 Fallback fornece um exemplo revelador. Esta aeronave avançada, que entrou em serviço em 2014, deveria ser a principal plataforma de ataque de precisão da Rússia. Com um custo unitário aproximado de 36 milhões e uma taxa de produção de apenas cerca de 6 aeronaves por ano, a Rússia perdeu pelo menos 37 Su-34S confirmados. Se a Rússia conseguir produzir consistentemente tantas dessas aeronaves quanto pode perder, então não há realmente um problema aqui. Mas a verdade é muito mais complicada. Para começar, as perdas visíveis de aeronaves abatidas sobre a Ucrânia representam apenas a ponta de um iceberg. Nos bastidores, a frota de aeronaves restante da Rússia está se deteriorando a uma taxa alarmante devido ao que os analistas militares chamam de perdas imputadas. Esses são os efeitos cumulativos do uso excessivo, manutenção inadequada e falta de peças.
De acordo com uma análise da RAND Corporation, de final de 2023, aeronaves de combate russas estavam voando 3 a 4 vezes suas horas de voo anuais pretendidas durante a guerra. Isso se deve ao fato de que a Rússia tem usado eles para implantar bombas planadoras, que vamos abordar um pouco mais tarde. E do fato de que as pistas de aterrissagem russas estão localizadas mais longe da linha de frente do que as da Ucrânia. O aumento do uso da aeronave vai diretamente contra a doutrina tradicional da guerra aérea. Ou seja, jatos de combate modernos projetados para ritmos operacionais específicos. Horas de voo por ano, com cronogramas de manutenção construídos em torno de padrões de uso esperados. Quando esses limites são excedidos, é mais provável que as aeronaves sofram falhas catastróficas em vários sistemas, o que as torna uma responsabilidade direta. Na escala maior do conflito, esse uso excessivo é agravado pelas táticas cada vez mais desesperadas da Rússia para evitar as defesas aéreas ucranianas. Os pilotos russos voam a altitudes extremamente baixas, colocando uma enorme tensão nas estruturas e motores das aeronaves. Esses perfis de voo de alto estresse aceleram o desgaste em componentes críticos, particularmente motores, que já são o maior gargalo de manutenção da Rússia. O Su-35S, o caça operacional mais avançado da Rússia, utiliza motores Saturn AL-41F, 1S que requerem manutenção após aproximadamente 1.000 horas de voo em condições normais. A vida útil total dos motores usados pelo Su-35, um caça relativamente moderno, varia de 4.000 a 6.000, dependendo do modelo exato do motor usado. No entanto, 1.000 horas é a taxa geralmente aceita, na qual o motor precisa ser completamente reexaminado, o que pode deixar o avião em solo por semanas a fio. No entanto, essas condições operacionais pressupõem um ambiente de voo quase perfeito e operações muito distantes do que está acontecendo na Ucrânia. Em vez disso, as aeronaves russas precisam raspar a superfície para evitar o radar de longo alcance. Usar repetidamente seus pós-combustores para alcançar altas velocidades para evadir contramedidas ucranianas ou manobrar ao redor do espaço aéreo ucraniano inteiramente ao implantar armas de médio alcance. Voar perto do chão gera mais calor e permite que a aeronave absorva mais detritos, o que foi mostrado ter uma redução notável na vida útil. Por exemplo, os F-16S voando na Síria tiveram sua vida útil reduzida em 20% ao absorver areia durante os procedimentos de decolagem no deserto. Algo semelhante provavelmente está acontecendo com as aeronaves russas, mesmo que em uma escala menor. E mesmo que uma aeronave sofra danos e consiga retornar, sua seção transversal de radar pode ser subitamente modificada devido ao rompimento do stealth, revestimento ou padrão de deflexão. Isso torna uma aeronave mais propensa a ser detectada pelo radar, o que aumenta severamente o risco de engajamento. Em resposta, os técnicos precisam ou reparar o dano, o que proporciona apenas um conserto limitado e restauração da seção transversal original, ou priorizar o conserto do exterior da aeronave em detrimento da manutenção do motor e da eletrônica. Além disso, a longa vida útil do motor se aplica apenas aos modelos mais recentes. O Su-34, por exemplo, possui a versão mais antiga do motor Saturn AL-31F, que tem uma vida útil estimada de apenas 1.500 horas e está em uso há mais de uma década. O país também ainda está no processo de modernização de sua frota, com metade das aeronaves usadas na Ucrânia sendo remanescentes da União Soviética. Essas aeronaves já estão em uso há décadas, o que sugere que elas estão literalmente em suas últimas poucas centenas de horas de tempo de voo restantes apenas no motor. A análise da RAND de todos os jatos russos sugere que sua força aérea está voando com cerca de 75% de sua força pré-guerra. A RAND estimou que as saídas frequentes resultaram em degradação do motor a ponto de a Rússia perder mais 60 aeronaves. E essa figura é de finais de 2023, apenas um ano e meio após o início da guerra. Um site de notícias militares polonês sugeriu em 2024 que cerca de 45% dos jatos russos estão se aproximando do fim de sua vida útil e precisariam ser desativados nos próximos anos, com 60 jatos provavelmente precisando ser desativados apenas em 2024. A Rússia poderia tentar manter alguns deles para dar-lhes um ano ou dois, mas isso não é uma solução segura a longo prazo.
Mesmo que a Rússia reduzisse o uso de suas aeronaves em 1/3, como Rand sugeriu, após 2 anos de voo em alto ritmo, ainda está usando aeronaves a quase o dobro das taxas recomendadas. 3 anos após o conflito, a Rússia poderia ter perdido entre 80 a 100 aeronaves para perdas imputadas. E essa figura só cresce a cada mês que passa. Para piorar a situação, as sanções ocidentais restringiram severamente o acesso da Rússia a materiais especializados e equipamentos de fabricação de precisão necessários para a manutenção de motores. O resultado é uma crise de manutenção que silenciosamente aterra mais aeronaves do que os mísseis ucranianos e as defesas antiaéreas. Esta crise de manutenção vai além dos motores. As aeronaves de combate modernas dependem de milhares de componentes com cronogramas específicos de substituição. À medida que as sanções restringem o acesso a essas peças, as equipes de manutenção russas podem estar canibalizando aeronaves mais críticas para manter outras voando, agravando ainda mais as taxas de perda da guerra. Essas necessidades se estendem tanto para aeronaves mais novas quanto para as mais antigas, para propósitos um pouco diferentes. Para aviões mais antigos, as peças de reposição simplesmente não estão sendo fabricadas em escala, com a maioria dos aviões programados para atualizações de peças. Mas se o sistema subjacente não for atualizado também, as peças mais novas podem não se encaixar ou funcionar como esperado. Para aviões mais novos, as peças em questão podem exigir tecnologia ou materiais importados que desde então foram restringidos ou pararam de ser transportados completamente. A última parte tem sido mais evidente na frota de aeronaves comerciais da Rússia, com mais da metade de sua frota de passageiros A320 inoperante devido à falta de peças. Mas mesmo antes de um único tiro ser disparado nesta guerra, a indústria aeroespacial da Rússia já estava comprometida por um câncer corroendo suas fundações. Corrupção sistêmica e falhas no controle de qualidade. Em julho de 2024, surgiu um relatório condenatório que a Rússia foi forçada a retirar 5 de suas 18 aeronaves Ilyushin 76MD 90A de serviço, após descobrir que continham peças abaixo do padrão. De acordo com o Kommersant, veículo de mídia estatal da Rússia, inspeções revelaram componentes críticos que não atendiam às especificações básicas, incluindo peças feitas de materiais inferiores que poderiam levar a falhas catastróficas. Isso não foi um incidente isolado. Em maio de 2025, o Kommersant publicou detalhes de uma investigação governamental sobre a fabricação de aeronaves que encontrou fraude generalizada em várias instalações de produção. O relatório descreveu esquemas onde os contratados substituíram materiais de baixa qualidade enquanto cobravam por componentes premium, com propinas distribuídas por toda a cadeia de fornecimento. A corrupção se estende além dos materiais. Os sistemas eletrônicos, particularmente o radar e a aviônica, que dão aos caças modernos sua vantagem em combate, apresentaram taxas de falha alarmantes. A inteligência ucraniana relatou jatos russos com sistema de posicionamento global comerciais presos ao painel para fornecer uma fonte secundária de navegação, indicando que os pilotos estavam cientes de que estavam voando. Máquinas emprestadas ao tempo. Essas falhas no controle de qualidade representam mais do que apenas incidentes isolados. São sintomas de um complexo militar industrial que prioriza o desvio de dinheiro e propinas em detrimento da eficácia em combate. O resultado é uma força aérea equipada com aeronaves que parecem impressionantes no papel, mas sofrem com problemas críticos de confiabilidade. Isso pode explicar como a Rússia falhou em alcançar seus objetivos na Ucrânia por tanto tempo. Mas a crise do poder aéreo da Rússia não se trata apenas de falhas de hardware, mas também devido a uma doutrina fundamentalmente falha que deixou os pilotos mal preparados para os desafios que agora enfrentam. Para entender essa falha doutrinária, precisamos examinar como a Força Aérea Russa foi projetada para lutar versus a guerra que está realmente lutando. A doutrina aeroespacial russa evoluiu principalmente em torno de um conceito defensivo, protegendo o espaço aéreo russo contra incursões da OTAN. Isso levou a uma estrutura de comando altamente centralizada, onde controladores baseados em terra direcionam aeronaves para interceptar ameaças ou lançar missões ofensivas. Os pilotos russos foram treinados para seguir instruções específicas em vez de exercer julgamento tático independente. Essa abordagem centralizada fazia sentido em um cenário defensivo onde redes de radar terrestre poderiam identificar ameaças de entrada e vetorar interceptadores de acordo.
Mas isso se provou desastrosamente inadequado para operações ofensivas em território inimigo, onde os pilotos precisam tomar decisões em frações de segundo sem orientação constante do solo. De acordo com um estudo publicado pela Air University, a instituição acadêmica da Força Aérea dos Estados Unidos da América, a aviação tática russa nunca foi devidamente integrada com outras armas de combate de uma maneira que permitisse missões eficazes de apoio aéreo, próximo ou interdição de campo de batalha. Em vez disso, os exercícios militares russos se concentraram em cenários pré-definidos que raramente refletiam a névoa da guerra encontrada na Ucrânia. Essa queda doutrinária tornou-se imediatamente aparente nos primeiros dias da guerra. Pilotos russos, acostumados a operar sob constante controle terrestre, se viram incapazes de coordenar efetivamente com as forças terrestres, ou se adaptar às condições de campo de batalha que mudavam rapidamente. O resultado foram pilotos voando em padrões previsíveis que os tornaram vulneráveis às defesas aéreas ucranianas. Além disso, os pilotos russos não têm as horas de treinamento necessárias para desenvolver a proficiência necessária para operações de combate complexas. Enquanto os pilotos de caça da OTAN normalmente acumulam de 180 a 240 horas de voo anualmente, seus homólogos russos historicamente recebem menos da metade dessa quantidade. Esse déficit de treinamento significa que os pilotos russos não têm a memória muscular e as reações instintivas necessárias em ambientes de combate de alto estresse. A situação se deteriorou ainda mais à medida que pilotos experientes foram perdidos e substitutos foram apressados através de programas de treinamento abreviados. De acordo com relatórios de inteligência ucranianos, a Rússia reduziu seu programa de treinamento de pilotos de caça de 5 anos para menos de 2, com reduções significativas nas horas de voo reais, degradando ainda mais a qualidade do piloto. Diante de crescentes perdas e problemas de manutenção, a Rússia foi forçada a adaptar sua abordagem com resultados mistos. A adaptação mais significativa tem sido a adoção generalizada de bombas planadoras como a principal arma aérea terrestre da Rússia. Essas munições relativamente simples, que são essencialmente bombas convencionais, equipadas com asas e pacotes de orientação básicos, permitem que as aeronaves russas lancem ataques além do alcance da maioria das defesas aéreas ucranianas. Já em agosto de 2023, as bombas planadoras se tornaram a arma de escolha da Rússia, com dezenas delas sendo implantadas diariamente ao longo das linhas de frente. Ao permanecerem em uma altitude elevada e aproximadamente 30 a 50 milhas das posições ucranianas, as aeronaves russas poderiam lançar essas armas com risco mínimo de interceptação. Essa abordagem troca a precisão pela sobrevivência da aeronave, enquanto as armas modernas guiadas com precisão podem atingir alvos a metros de distância. As bombas planadoras geralmente têm probabilidades de erro circular medidas em dezenas ou até centenas de metros. Essa falta de precisão levou a Rússia a compensar com quantidade, lançando várias bombas em um único alvo para garantir a destruição. A Rússia aumentou a taxa de ataques com bombas planadoras em 16 vezes, entre 2023 e 2024. E sua prevalência indica que o sistema está funcionando ou se tornou a única opção viável. De qualquer forma, as bombas planadoras parecem ter se tornado a maneira da Rússia de avançar lentamente pela Ucrânia. Mesmo que algumas estimativas sugiram que isso levaria bem mais de um século, na taxa mostrada entre 2024 e 2025. A Rússia também começou a retornar aeronaves mais antigas ao serviço, incluindo bombardeiros Sukhoi 24 e caças Mikoyan Gurevich 29 que estavam em armazenamento. De acordo com as imagens de satélite mostradas pela inteligência ucraniana, a Rússia reativou dezenas de aeronaves anteriormente desativadas já em outubro. 2022. Essas plataformas mais antigas não possuem as capacidades dos jatos modernos, mas são mais fáceis de manter com peças produzidas domesticamente. Embora talvez não consigam enfrentar diretamente as aeronaves ucranianas, eles devem ser capazes de implantar as bombas planadoras que se tornaram fundamentais para a estratégia militar do país. Talvez no sinal mais claro de desespero, a Rússia começou a produzir novas cópias da aeronave de alerta antecipado aéreo A-50, que é um design que remonta à era soviética, embora tecnologicamente ultrapassado em comparação com as plataformas modernas. Sistema de alerta e controle.
Aerotransportado, o A-50 pode ser fabricado inteiramente com componentes domésticos, tornando-o imune às sanções ocidentais. Essas adaptações permitiram à Rússia manter alguma semelhança de operações aéreas, mas representam uma degradação significativa das capacidades em comparação com as expectativas pré-guerra. O que antes era imaginado como uma força aérea moderna, capaz de ataques de precisão e operações complexas, se transformou em uma força focada principalmente em lançar bombas planadoras a distâncias seguras. Definitivamente não é a precisão cirúrgica e a dominação aérea que as análises militares pré-guerra sugeriam. Vale ressaltar que a Ucrânia enfrenta desafios semelhantes, embora em uma escala diferente e com causas diferentes. A força aérea da Ucrânia, pré-guerra, era ainda menor que a da Rússia e sofreu suas perdas ao longo do conflito. Embora os oficiais ucranianos raramente publiquem números exatos, analistas independentes estimam que a Ucrânia perdeu pelo menos 70 aeronaves de combate desde fevereiro de 2022. Ao contrário da Rússia, a Ucrânia recebeu aeronaves ocidentais para reforçar suas capacidades, incluindo F-16, caças de países da OTAN. No entanto, essas doações enfrentam limitações significativas. O número permanece relativamente pequeno em comparação com as necessidades de tempo de guerra. A Ucrânia recebeu cerca de 80 F-16, bem como apenas 6 Mirage 2000S franceses, com mais uma dúzia sugerida para chegar até o final de 2025. Isso é menos de 100 aeronaves no total. Além disso, treinar pilotos ucranianos para operar efetivamente essas plataformas complexas leva um tempo considerável, com a proficiência total em combate exigindo anos, em vez dos meses que estão sendo gastos com pilotos ucranianos. A Ucrânia também enfrenta o desafio de manter aeronaves ocidentais complexas em condições de guerra. Lembra-se daquele estudo sobre os F-16 enfrentando vidas úteis reduzidas devido a condições severas? Bem, isso pode afetar diretamente os jatos ucranianos, pois eles já estavam se aproximando da desativação em seus países de origem, mesmo antes de realizarem missões diárias na Ucrânia. Assim como seus homólogos russos, os pilotos ucranianos estão voando mais horas do que o sustentável, levando a um desgaste acelerado tanto das aeronaves quanto das equipes. A pressão para realizar operações ofensivas, particularmente para apoiar as forças terrestres em áreas contestadas, força as aeronaves ucranianas a operar em ambientes de alta ameaça que aumentam tanto o estresse mecânico quanto o risco de combate. No entanto, a Ucrânia demonstrou maior adaptabilidade em táticas e doutrina. Com base no treinamento ocidental e em sua própria experiência de combate, os pilotos ucranianos desenvolveram técnicas eficazes de baixa altitude e abordagens criativas para a guerra moderna. Isso resultou na Ucrânia criando bolsões de superioridade aérea localizada, o que permitiu que invadisse o território russo não apenas uma vez, mas pelo menos 2 vezes durante a guerra. Além das implicações imediatas no campo de batalha, as falhas no poder aéreo da Rússia levantam questões profundas sobre o futuro da guerra aérea em uma era de defesas aéreas sofisticadas. Por décadas, teóricos do poder aéreo enfatizaram o papel decisivo da superioridade aérea na guerra moderna. A experiência dos Estados Unidos em conflitos desde a tempestade no deserto até o Afeganistão parecia confirmar essa visão, com o controle dos céus servindo como pré-requisito para operações terrestres. No entanto, a guerra na Ucrânia demonstrou que redes densas e estratificadas de defesa aérea podem neutralizar efetivamente até mesmo forças aéreas numericamente superiores. A combinação de sistemas de longo alcance como o S-300 e o S-400, plataformas móveis de médio alcance como Buck-M, One-S e sistemas portáteis tripulados de curto alcance criam uma rede defensiva interligada que torna as operações aéreas tradicionais proibitivamente caras. Esta realidade desafia suposições fundamentais sobre operações militares que têm orientado a doutrina ocidental desde o fim da Guerra Fria. O Pentágono se acostumou a operar em ambientes onde a supremacia aérea é um dado, em vez de uma luta diária contra adversários capazes. Vale a pena notar que mesmo quando os Estados Unidos alcançaram quase total domínio aéreo durante a Guerra ao Terror, essa vantagem não se traduziu em vitória estratégica. As aeronaves americanas podiam atacar alvos à vontade em todo o Afeganistão e Iraque. No entanto,
Controlar os céus não levou automaticamente ao controle do solo ou ao alcance de objetivos políticos. As lições para as Forças Armadas modernas provavelmente serão contabilizadas nas próximas décadas. Claro, as medidas tradicionais de poder aéreo, tamanho da frota, sofisticação de aeronaves, horas de treinamento de pilotos, orçamentos e investimentos continuam importantes. No entanto, eles não mostram o quadro completo quando confrontados com adversários com defesas robustas e em várias camadas. O futuro pode pertencer a sistemas não tripulados, armas de distância e táticas de supressão de defesa aérea integrada, em vez de operações tradicionais de caças-bombardeiros. Para os planejadores da OTAN que acompanham de perto a Ucrânia, as implicações são particularmente significativas. Se a Força Aérea da Rússia, que já foi considerada a segunda mais poderosa do mundo, pode ser efetivamente neutralizada por um oponente menor. Com determinação e defesas modernas, as suposições tradicionais sobre o equilíbrio de poder na Europa podem precisar ser reavaliadas. Isso não significa que as aeronaves tripuladas estão obsoletas, mas sugere que seus papéis e conceitos de emprego continuarão a evoluir para longe do envolvimento direto no campo de batalha. Em vez disso, como a Rússia fez com as bombas planadoras, as aeronaves podem se inclinar mais para missões especializadas, onde suas capacidades únicas podem se combinar com sistemas de armas de baixo custo. Para inclinar a balança a favor de um lado, o que você acha desses desenvolvimentos? A falha da Rússia em alcançar a supremacia aérea inaugurará uma nova era de estratégia de guerra moderna? E os jatos de combate tradicionais estão condenados a serem úteis apenas em cenários de guerra assimétrica?